Que a paz de Jesus que já está no ambiente possa nos manter todos tranquilos, serenos, calmos, compenetrados nos objetivos que trouxe cada um de nós aqui. E é sempre com muito carinho que a gente retorna a esta casa. Hoje, o tema escolhido para esta noite é uma passagem que está em Mateus 7, Lucas 5. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu. Todos nós, humanos, somos verdadeiras esponjas de aprendizado. Desde que somos bebê, é impossível passar um único dia sem aprender algo. É praticamente impossível. Estamos sempre aprendendo alguma coisa. Assim é em tudo que nos cerca. Usamos os nossos sentidos para isso. O que difere uma pessoa da outra é o quanto nós utilizamos desses conhecimentos. Aprendemos lá a matemática. Serve para facilitar a nossa vida, para uns a fazer um troco, a fazer as compras, para outros que gostam de utilizar mais, fazer as suas programações, os seus orçamentos, e outros vão mais a fundo. Utilizam como ferramental para se desenvolver em outras ciências, na física, na química, na astronomia. A mesma coisa é quando aprendemos a ler. A partir do momento que aprendemos a ler, passamos a ter um universo de conhecimentos a explorar. Algumas pessoas se tornam leitores compulsivos. Leem tudo, absolutamente tudo, até bula de remédio lê. Outras sequer conseguiram ler um único livro na vida, porque não tiveram a vontade. Então, o que difere um de outro no que diz respeito aos ensinamentos recebidos é a nossa vontade de utilizá-los. E nos ensinamentos de Jesus, no Evangelho de Jesus, não é diferente. A parcela que realmente utiliza ou vivencia os ensinamentos de Jesus, infelizmente ainda é muito pequena entre nós. Somos reencarnacionistas, então só de ensinamentos de Jesus nós temos aí 20 séculos. 20 séculos onde estamos ainda usando muito pouco a lei do amor. Mas vamos lá na época mais remota, quando nós éramos ainda bem primitivos. Como disse Santo Agostinho, todo ser humano possui naturalmente a fé divina. Mesmo aqueles que não têm contato com nenhum tipo de religião, no momento de silêncio, em suas reflexões, ele sente no seu íntimo a existência de uma força superior, a existência da força criadora. Lá, quando nós éramos ainda primitivos, nós confiávamos num ser supremo, que resolveria os nossos problemas. Elegíamos os deuses, deuses de pedra, árvores sagradas, animais sagrados, simbolizando aqueles deuses, os astros, sol, lua. E fomos desenvolvendo. Fomos nos desenvolvendo. E a esses deuses oferecíamos sacrifícios de sangue para que ele nos protegesse, para que ele resolvesse os nossos problemas. Os séculos foram passando, fomos evoluindo, e para dar vazão ao nosso ego, não mais adorávamos aqueles deuses. Criamos os deuses mitológicos, os deuses com a forma humana, dando vazão ao nosso ego. No entanto, eram deuses que tinham as virtudes humanas potencializadas, assim como as paixões humanas também potencializadas. Cada um de nós adorava um Deus, aquele cuja virtude era aquela virtude que nós mais apreciávamos. Eram os deuses da mitologia romana, grega, egípcia, nórdica, deuses do amor, deuses da guerra, deuses da beleza, deuses da caça, deuses da orgia.
e assim justificávamos as atrocidades que nós cometíamos por estarmos seguindo ao nosso Deus. Em nome de Senhor, Senhor, poderíamos fazer as nossas atrocidades porque estávamos abençoados por Deus. E quantas batalhas e guerras cometemos seguindo a vontade de Deus, justificando os nossos erros numa pseudo-vontade de Deus. Os séculos foram passando, continuamos evoluindo, e aquela multiplicidade de deuses, de repente, caiu. Veio o monoteísmo, o Deus único, Yahvé, o Deus de Isaac, Jacó e Abraão, os pais da raça hebreia, o Deus de Moisés, o Deus que fez a primeira psicografia conhecida, os 10 mandamentos, base da lei mosaica. E em nome daquele Deus, para libertar 400 anos de dominação egípcia aos hebreus, Josué, o jovem comandante, unido a Moisés, grande estrategista, mesmo tendo um exército bem menor, obtinha vitórias sangrentas. Quantas e quantas e quantas. E ali estávamos nós, de um lado ou de outro, mas éramos nós. Lutando, matando, morrendo, em nome de Deus. E uma vez mais, Senhor, Senhor, escondíamos atrás da vontade de Deus as nossas piores atrocidades. E continuamos. E os séculos foram continuando em batalhas e batalhas sangrentas. 12 séculos separaram Moisés, que foi a primeira revelação, de Jesus, a segunda revelação. Chega à terra Jesus, trazendo a mais pura mensagem do amor. E então, a lei de Moisés, a lei de talião, do olho por olho, dente por dente, fora substituída pela lei do amor, da caridade e do perdão. Os 10 mandamentos foram substituídos por 2 simples ensinamentos, que é a base de todo o Evangelho. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E então, traz Jesus ao mundo a mais pura lei, a lei do amor. Apresenta o cristianismo, escolhe os seus discípulos, passa a ele todas as informações, a simplicidade, a humildade e tudo que se derive do amor. Ide e divulgai pelo mundo tudo aquilo que eu vos ensinei. Uma informação que o irmão X, Humberto de Campos, o espírito Humberto de Campos, venha nos relembrar, é que 100 anos de paz circundaram a presença do Cristo na Terra. 100 anos de paz é algo inédito. Pois a última guerra antes de Cristo ocorreu 30 anos antes. E a próxima só aconteceu nos anos 70, após o Cristo. Diz Humberto de Campos, com muita propriedade, de que, muito possivelmente, pela influência não só do Cristo aqui na Terra, mas de toda a sua constelação de bons espíritos a lhe acompanhar, elevando a ambiência do planeta, elevando a psicosfera do planeta, foram 100 anos de paz. Mas retornando, ide e divulgai pelo mundo tudo aquilo que eu vos ensinei. E os discípulos seguiram, cada um para uma direção, cada um para uma região diferente, divulgando a palavra de Jesus. Alguns anos após o desencarne de Jesus, lá estava Saulo de Tarso, aquele homem que foi preparado desde moço para ser um líder entre os rabinos. Um homem culto, que falava muitas línguas
e se tornou o verdadeiro caçador, perseguidor dos cristãos. E justamente naquela passagem, Saulo estava indo em direção a Damasco para capturar o velho Ananias, que divulgava a mensagem do Cristo naquelas terras. E já se via Damasco ao horizonte, quando de repente um clarão, um flash de luz, e ele vê naquela luz um ser. E por ele ser uma pessoa extremamente religiosa, ele perseguia os cristãos porque achavam que o Cristo era uma farsa. E ele, ao ver aquele ser de luz, ele reconheceu ser uma divindade. Pôs-se de joelho e perguntou respeitosamente: Senhor, quem és tu, Senhor? E aquele ser de luz responde: Jesus. Saulo, por que me persegues? A sua conversão fora instantânea, fora imediata, pois naquela hora ele viu que tudo aquilo que ele perseguia é que era o certo, que Jesus verdadeiramente era o Messias, o Filho de Deus na terra, que tudo o que ele fazia é que estava errado. E diante da sua conversão imediata, instantânea, não restou fazer uma outra pergunta: Senhor, o que queres tu que eu faça? E Jesus lhe respondeu. E em cima da resposta de Jesus, ele continua indo em direção a Damasco, onde encontrou o velho Ananias, que além de tratar dele, passou a ensinar tudo sobre os ensinamentos de Jesus. Por 3 anos, Saulo se preparou para a missão que lhe fora destinada. Abriu mão do seu nome grego de Saulo e assumiu um novo nome, Paulo, Paulo de Tarso. Paulo, que quer dizer o calmo, um nome latino, o calmo. Por isso, quando nós fazemos algo com muita calma, dizemos que fazemos paulatinamente. E passou ele a ser o maior divulgador da mensagem do Cristo nos povos pagãos. Estima-se que foi algo em torno de 25 mil quilômetros de peregrinação. Não tinha carro naquela época, gente. Era no pé. 25 mil quilômetros, levando os ensinamentos, a palavra de Jesus a egípcios, a assírios, fenícios, gregos, romanos, divulgando a mensagem, transformando pagãos em cristãos. Os anos foram passando. E aqueles novos cristãos, muitos deles não conseguiram abandonar o ranço do paganismo, a opulência do paganismo. E as duas doutrinas começaram a se fundir. As características começaram a se mesclar. E a mensagem simples de Jesus começou a ser sufocada pela opulência pagã. E assim, a nova doutrina, que poderia ser um cristianismo pagão ou um paganismo cristão, edificando-se grandes igrejas, catedrais, os sacerdotes, que Jesus nunca elegeu um sacerdote, os sacerdotes, cada vez com as suas roupas mais luxuosas, os altares cada vez mais fenomenais, e os interesses, a ganância, a vaidade, o orgulho, enraizando-se naquela doutrina que era tão simples, a doutrina do amor e da caridade. E pelo fio da espada, aqueles que eram os perseguidos, os cristãos, passaram a ser os perseguidores. Pelo fio da espada, tinha que se impor o cristianismo. Aqueles que se opusessem seriam mortos, em nome de Senhor, Senhor, seguindo a orientação, a pseudo-orientação, a pseudo-bênção de Deus Pai.
175 anos em 9 cruzadas extremamente sangrentas, onde aqueles que iam combatendo, combatiam felizes porque a cada pagão morto era uma gleba conquistada no reino dos céus. E tudo isso em nome de Senhor, Senhor. Mas éramos nós. Éramos nós que estávamos lá, seja de um lado, seja de outro. Seja como algoz, ou seja como vítima, nós estávamos lá em encarnações anteriores. Após esses 175 anos, a dominação pela força continuou. Chegamos ali na Idade Média e aqueles que eram os mais importantes representantes de Deus na Terra, o clero, em nome de Deus, Senhor, Senhor, criam a Inquisição, o Santo Ofício. Ai daquele que eu pusesse uma vírgula contra o que a igreja determinava. Eram perseguidos, eram capturados, mas eram justamente julgados. Ninguém ia à fogueira sem ser julgado. Ai daquele que tivesse alguma sensibilidade mediúnica, uma vidência, uma audiência, uma premonição, a possibilidade de cura. Se eles descobrissem, era direto para a fogueira. O julgamento era rápido. Queimados vivos, quantos de nós? E aqueles que iam ao julgamento e que eram inocentados, na grande maioria das vezes, voltavam para o calabouço e lá eram esquecidos. Isso em nome de Senhor, Senhor. E a humanidade veio cegamente, através de uma fé cega, justificando as suas atrocidades, conquistando, quando o erro era reconhecido, o perdão com novas missões. E até que um dia, os ensinamentos mais puros de Jesus, passado por aqueles que eram seus discípulos, foram totalmente esquecidos, totalmente adormecidos. Fez-se valer uma das profecias de Jesus. Se os meus discípulos forem calados, as pedras falarão. E as pedras falaram. 18 séculos e meio depois, as pedras falaram, os túmulos falaram, confirmando o que Jesus havia prometido. Muitas coisas tenho ainda por vos revelar, mas não podereis suportar agora. Mas quando assim o for, o Espírito de verdade retornará, apresentando o Consolador prometido, que lhe trará, confirmará antigas verdades e lhe trará novas coisas, novas verdades. E assim os túmulos começaram a falar. Uma pleiade de espíritos capitaneados pelo próprio Espírito de verdade abrem os canais de comunicações entre o mundo espiritual e o mundo carnal. Em todas as regiões os fenômenos começaram a acontecer. Na América, na cidadela de Hydesville, estado de Nova York, uma casa que amparou numa noite um viajante. O viajante pede abrigo por uma noite. Naquela casa residia um casal. E ao dono da casa tomar conhecimento que aquele viajante portava uma fortuna, uma pequena fortuna de $500, que naquela época era uma fortuna, resolveu assassinar aquele viajante para se apoderar daquela fortuna. Escondeu o corpo na adega da casa, no porão da casa, havia uma adega, e ali sepultou aquele corpo. Dias depois, abandonou a casa com a sua esposa e foi fazer uso daquela fortuna em outras terras para que não despertasse a atenção. Algum tempo depois, a casa volta a ser ocupada pela família Fox, John Fox, um pastor metodista, a sua esposa e filhas. 2 meses viveram ali com tranquilidade. E ao fim de 2 meses, os fenômenos começaram. As pancadas, as batidas,
os passos que se ouviam. Todas as noites se ouviam sons de batida. Logo no início, as crianças até brincaram com aquilo. Você ouviu? Deve ser o seu pé rachado, isso e aquilo. Mas à medida que aquilo foi perseverando, elas ficaram até com medo. Passaram a dormir no quarto dos pais. E na noite de 31 de março de 1848, muito possivelmente sendo orientada espiritualmente, sendo inspirada, a senhora Fox, diante daquele barulho, ela resolve fazer uma pergunta àquela fonte. Existe aí algo de inteligente querendo comunicar-se? Responda com uma batida, se for sim. E a resposta veio de imediato. Em seguida, estabeleceu-se o código, uma batida para sim, duas para não. E uma série de perguntas foram feitas, todas sendo respondidas por sim ou por não. Por fim, a pergunta de que se poderia levar aquele assunto a conhecimento de outras pessoas ali da redondeza, para que pudessem vir na noite seguinte testemunhar tal fenômeno. E a resposta foi sim. E foram várias as noites com várias perguntas, e em cima de todas as perguntas sim, não, conseguiu-se até a história daquele assassinato. Na Europa, os fenômenos também aconteciam. Aconteciam os fenômenos das mesas girantes. As reuniões que eram feitas em várias regiões, com vários grupos de pessoas de classes sociais diferentes, classes culturais diferentes. Os fenômenos das mesas girantes, as mesas que flutuavam e batiam somente com o pé para responder às perguntas, que também foi estabelecido o código inicialmente de sim e não. Tudo isso capitaneado pelos espíritos para a divulgação dos fenômenos para o mundo. Logo, a seguida, foi desenvolvido melhor, no lugar das mesas, era o cestinho que deslizava sobre a mesa, indicando, a mais batidas, começou a se usar o abecedário para se soletrar as respostas. Hippolyte Léon Denisard Rivail, um pedagogo extremamente capacitado, discípulo de Pestalozzi, um escritor, um autor, um homem extremamente capacitado, que já era fluente no uso do magnetismo e teve a curiosidade de acompanhar aqueles fenômenos e começou a frequentar algumas reuniões. Usando da sua cultura, do seu método, ele repetia sempre as mesmas perguntas e obtia nas reuniões as mesmas respostas, o que dava veracidade das comunicações. Eram outras pessoas de outras regiões, mas as respostas eram as mesmas. Como ele mesmo disse mais adiante, a fé, para ser legítima, tem que ser construída em cima do bom senso, da razão e de fatos incontestáveis. E as respostas idênticas em reuniões diferentes, regiões diferentes, era incontestável. Até que numa determinada reunião, quando começa a comunicação, uma reunião que ele nunca tinha ido, quando começa a reunião, o espírito comunicante dá 3 vivas ao grande apóstolo Hippolyte. E ele questiona o porquê desta saudação. E o espírito se identifica como Zéfiro, o seu mentor espiritual, informando que eles há muito caminhavam juntos, desde milênios, quando ambos tiveram uma encarnação na civilização celta, e que Hippolyte lá se chamava Allan Kardec, informando a ele naquela noite da sua missão. A sua missão veio se preparando para usar de todo o seu conhecimento para ser o codificador da doutrina espírita, aquele que irá apresentar o Consolador prometido. E assim surge o Espiritismo,
surge a doutrina espírita, revivendo o cristianismo primitivo, trazendo de volta à sociedade, a todos nós, o mais puro cristianismo primitivo, de amor, caridade, perdão, simplicidade, humildade, tolerância, paciência, tudo aquilo que Jesus trouxe na sua mensagem, sem opulências, sem ganâncias, sem orgulhos. E aí é quando nós começamos a ter novamente o acesso ao cristianismo, ao verdadeiro cristianismo. Diante destas informações, nós espíritas, parece que fomos escolhidos, somos os privilegiados de termos esse acesso direto. Talvez sejamos os mais endividados e por isso precisamos já de imediato fazer o bom uso da lei do amor, da caridade, do perdão. Então, o que fazer? Mas como? Vão dizer os pessimistas. Mas não tem mais o que fazer, o mundo está muito mal. O mundo está cada vez pior. Como é que eu vou fazer? Para que eu vou melhorar se o mundo está aí cada vez pior? Lê do engano. Para começar, o mundo não está cada vez pior. Todos nós evoluímos um pouco a cada dia. O espírito nunca retroage na sua evolução. Então o mundo não tem como estar retroagindo. O que está cada vez melhor são os meios de comunicações. Há 50 anos acontecia um acidente sério em Niterói, Nova Friburgo sabia 2 dias depois. Hoje acontece um acidente sério em Tóquio, 3 minutos depois nós estamos sabendo aqui. E vendo até o que está acontecendo. E a notícia ruim, ela fala alto, ela vende. É muito rápida a disseminação da notícia ruim. Mas o pessimista diz, mas como? Eu não posso melhorar o mundo, realmente. Eu não posso melhorar o mundo, mas eu posso melhorar a mim mesmo. Mas eu não posso fazer com que o meu irmão, impor a ele que ele se melhore. Realmente eu não posso. Ele só vai se melhorar se ele quiser. Mas eu posso ajudá-lo a melhorar. Mas eu só posso ajudá-lo a melhorar se primeiro eu melhorar a mim mesmo. E se todos forem, cada um melhorando um pouco, o mundo estará melhorando cada vez mais rápido. É isso que aquela letra de uma música que a gente canta muito nas casas espíritas, aquela frase que diz que a paz do mundo começa em mim. Esta é a grande verdade, essa é a grande responsabilidade que nós temos. Nós precisamos dizer não às guerras, a todos os tipos de guerras. Porque as guerras começam dentro de nós. Não somente as guerras dos fuzis, das baionetas, dos canhões, as guerras das nossas ambições, da vaidade, das paixões, do egoísmo, da impaciência. Nós precisamos dizer não à guerra das drogas, à guerra do sexo desvairado, o sexo pelo sexo. Os nossos irmãos das trevas são inteligentes. Eles sabem exatamente como nos influenciar. Eles nos influenciam nos pontos onde nós ainda somos mais fragilizados. E eles enxergaram isso. Eles enxergaram isso no sexo. O sexo é um componente que mexe ainda muito com o ser humano. Todos nós conhecemos pelo menos um único caso de famílias felizes, estabilizadas, tudo bem, tudo harmoniosamente bem, e de repente alguém da família se perde numa aventura amorosa, e põe toda a estabilidade, toda a alegria da família a perder. Foi tocado pelo seu ponto fraco.
Aliás, isso nos lembra uma obra magnífica, chama-se Antologia Além. É uma obra de Castro Alves, psicografada pelo médium Jorge Recine. E numa das partes desta obra, ele toca nesse assunto da seguinte maneira. Certa noite proclamou um dos líderes do umbral: propaguemos pela terra o nosso fogo sexual. Que ele queime mais que as guerras, deixe em cinza a Inglaterra. O sexo nos dará a terra. Avante, ó forças do mal. E um exército espantoso de espíritos sensuais invadiu todo o planeta, desde os campos às capitais. E em grandes lutas cruas dominou praças e ruas. E hoje andam quase nuas até mães angelicais. Espíritas, companheiros, cuidado com a obsessão. Vejo nas trevas 1000 olhos, mestres da fascinação. Meditai sempre em Jesus. Pedi ao Senhor mais luz. Cuidai da vossa cruz. Fazei com o céu a união. Os nossos irmãos trevosos, eles nos tocam aonde ainda somos fragilizados. Mas como? Como poderemos nos fortalecer? Como poderemos? A resposta está lá. No Livro dos Espíritos, questão 685. Desenvolvendo os bons hábitos. Nós já temos a receita. Nós já temos os ensinamentos. Precisamos trabalhar a nossa reforma íntima. É fácil? Não. É muito difícil. É muito difícil. Porque a vaidade mexe com a gente, é gostoso, o orgulho é gostoso, a ganância é gostoso. E eles são os nossos obstáculos. E são tão poderosos o quanto nós vamos alimentando. A partir do momento que a gente começa a matar ele de fome, nós vamos conseguindo alimentar as nossas virtudes. E os espíritos nos recomendam que é através do exercício. E é verdade, tudo na nossa vida é uma questão de exercício. Como era difícil começar a fazer as primeiras continhas, e à medida que a gente insistiu na matemática, e vão fazendo, hoje a gente faz conta assistindo a televisão. Hoje a gente faz conta de cabeça. Aprender a escrever era tão difícil. Juntar letrinha com letrinha, depois sílaba com sílaba. Como era difícil, e fomos exercitando. E hoje a gente está escrevendo e falando uma outra coisa. Aprender a dirigir nem se fala, como era difícil. 3 pedais, 2 pés. Marcha para uma, para outra, para trás. O espelho que eu olho, vejo ao contrário. Seta para um lado, seta para o outro. Como era difícil, o carro morre. O desgraçado cisma morrer quando eu saio. E a gente insiste, e vai aprendendo. E aquilo vai se tornando menos difícil, normal, fácil, muito fácil, e parece que incorpora o nosso corpo. A gente já sente que o carro sente. Chegamos hoje à barbaridade de dirigir falando no telefone. Assim é o desenvolvimento dos bons hábitos. Assim é a prática da lei do amor. Vivenciar. O difícil se torna menos difícil. Normal, fácil, muito fácil, e incorpora na nossa natureza. Os espíritos mostram que temos que aproveitar todas as oportunidades, não deixar passar de um bom hábito. Mas o que é um bom hábito? É dar o sorriso espontâneo àquele rosto carrancudo, mesmo que desconhecido. Aquele rosto carrancudo que vem, ao contrário, na calçada, passando um carinho, que de repente vai ser o único sorriso que aquele indivíduo recebeu naquela semana. Está desacreditado do mundo, mas aquele sorriso mostrou para ele que existe ainda amor no mundo. É ajudar alguém a atravessar a rua, é ajudar alguém a levantar algo pesado, é ter paciência,
é ter tolerância. É quando receber a ofensa de uma pessoa próxima, não fiz nada, ele me respondeu com toda agressividade, é ter a tolerância de reconhecer nele um instrutor. Ele está nos ensinando, olha como ele me machucou. Gente, então quando eu perco a paciência com alguém, é isso que eu faço pelo outro? É assim que eu firo o outro? É aproveitar todas as oportunidades de fazer o bem. Aliás, isso também está na questão 919, onde Santo Agostinho responde, quando Kardec pergunta qual o meio mais eficaz que tem o homem de agilizar o seu desenvolvimento. E Santo Agostinho responde, fazei o que eu fiz quando aí vivi. Ao final de cada noite, por alguns minutos, repassar o dia e ver se eu aproveitei todas as oportunidades de fazer o bem. Ou se teria encontrado alguém que de mim poderia se queixar-se pela natureza dos meus atos. Pedia a Deus e ao meu anjo guardião que me auxiliasse nas mais sinceras respostas. Perguntava também se ao adormecer, que se meus olhos só se abrissem de volta no mundo onde só existe verdade, se eu teria que temer o olhar de alguém neste mundo em que só existe verdade. Mas podereis me questionar dizendo, como pode alguém julgar os seus próprios atos sem que o orgulho, o amor próprio, não lhe arrume as desculpas pelas falhas? É verdade, isto é possível, já que o avarento não se considera avarento, simplesmente previdente. O orgulhoso não se considera orgulhoso, e sim que em si só existe virtude. Mas há um meio. Se tiveres dúvida quanto à resposta da sua própria avaliação, projetai-a como que cometido de outrem em relação a você. E se tu aprovares aquela atitude de outro com relação a você, não tereis que temer o fechar de olhos e abrir somente no reino da verdade. É a receita de bolo para como nós precisamos proceder na nossa reforma íntima. Ter o hábito de todas as noites passar rápido, se a gente faz em 30 segundos, em 1 minuto, repassar o nosso dia. O nosso mentor espiritual, na mesma hora, ele fala, aqui você errou, aqui. E ter a coragem de, no dia seguinte, tentar reparar aquele erro. E se o erro foi cometido por alguém que você nunca mais vai ver? Alguém que passou pela rua? Aí nós damos um trabalhinho extra para o nosso mentor. A gente pede a ele que procure o mentor daquele e que nos aproxime durante o sono, de alguma maneira que nós possamos nos encontrar. Mahatma Gandhi, grande líder pacifista, seguido por milhões, centenas de milhões de pessoas, um homem religioso, de uma religião não cristã. Ele era jainista, uma das religiões que compõem o hinduísmo. Ele apaixonou-se pelos ensinamentos de Jesus quando leu o Sermão da Montanha. Chegou ao ponto de afirmar que se fossem destruídas todas as obras sacras do mundo e ficassem somente as bem-aventuranças, nada teria se perdido. Afirmou que por isso ele temia os cristãos, pois não conseguia entender como um povo que tinha acesso aos ensinamentos de Jesus durante séculos permanecia aqueles mesmos séculos em guerras, múltiplas guerras, muita violência. Afirmou mais que quando os cristãos aprendessem a vivenciar o cristianismo, ele mesmo se tornaria um cristão. Que, aliás, não só ele, que todo o mundo se converteria ao cristianismo. Todas as religiões migrariam para o mais puro cristianismo. Isso vem a lembrar a afirmativa de Allan Kardec, que o espiritismo não se divulga pela boca, e sim pelas atitudes. À medida que aqueles que nos cercam, nossos familiares, nossos vizinhos, nossos companheiros do dia a dia, à medida que eles começam a observar a nossa mudança de atitude,
a nossa mudança positiva de atitude, eles começam a se atrair. Não adianta a gente querer impor a ele uma fé diferente da dele. Mas à medida que as nossas atitudes começarem a mudar pela nossa reforma íntima, nós estaremos divulgando a muitos a doutrina espírita. Finalizamos com o último parágrafo do prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi prefaciado pelo próprio Espírito de Verdade. Homens a quem amamos, estamos sempre juntos de vós. Amai-vos uns aos outros, fazendo a vontade do nosso Pai. E então aí, enchei os vossos corações e podereis dizer: Senhor, Senhor, pois entrarás no reino do Pai. É o que tínhamos para essa noite, que possamos, nas nossas reflexões, aproveitar muito e muito a lei de amor ensinada por Jesus, pois a partir do momento em que nós temos o conhecimento, lembramos uma outra máxima dele, que a quem mais for dado, mais será cobrado. E a partir do momento que nós temos a lucidez do ensinamento, a nossa imunidade da ignorância se acaba. A nossa responsabilidade aumenta para conosco, para que possamos, cada um de nós, melhorar um pouquinho a cada dia e assim melhorar o mundo. Que a paz do Senhor esteja conosco. Muito obrigado.